Então você deveria presentear as pessoas para que elas pudessem então te respeitar? Nesse capítulo sobre ser amado ou ser temido pelo Maquiavel, a gente fica um pouco na dúvida sobre o que o Maquiavel realmente está querendo dizer. Então tem uma parte que ele fala assim, você não deve ficar tentando conquistar com presentes pessoas que só podem ser conquistadas através do respeito ou através da sua atitude. Então, o que será que ele quis dizer com essa frase, que também está dentro desse capítulo, que é muito utilizado em várias palestras por aí, e às vezes em livros de autoajuda, e muitas vezes não é algo muito correto. Mas a gente pode interpretar, se a gente quiser, essa frase. Então, eu acho que tem duas interpretações. A primeira é a que o Maquiavel talvez tenha pensado em dizer, que é o seguinte, né? No jogo pelo poder, que é isso que o Maquiavel está falando, ele vai dizer assim, olha, você conseguir aliados sendo bom, presenteando, você não vai conseguir o respeito deles. E o respeito aqui não é um respeito de amizade, né? É uma lealdade que ele está falando. Então temos que imaginar que o Maquiavel está falando aquilo no contexto histórico dele. Então ele está pensando que ele está falando com um líder militar, com um líder político, né, com um governante. Então ele está dizendo, olha, os seus eleitores, os seus soldados, os seus súditos, a corte de nobres, você pode ficar distribuindo presentes para eles que eles podem não te respeitar, eles podem só fingir, que né, ele até fala, né, as pessoas fingem que gostam de você até o momento em que esse amor é colocado à prova, então a pessoa pode ou não, né, mas ela pode trair você. Então ele está dizendo, olha, é mais, digamos, seguro que a pessoa te respeite se ela ver em você um sujeito, né, no caso um príncipe, que tenha uma atitude de liderança, né, e que faça-se ser respeitado. Esse faça-se ser respeitado é que já vai ficando meio complicado da gente definir. Mas pelo próprio capítulo e pelo que o Maquiavel fala, ele está falando mais de um sujeito que consegue cumprir as suas ameaças. Então vamos supor, né, estamos na época lá do Maquiavel, você parte do princípio que tem uma lei que vai condenar à morte qualquer pessoa que xingue diretamente o rei. Aí um nobre que é aliado seu, né, xinga você em público e não pede desculpas nem nada porque ele sabe que ele é seu amigo. Aí nessa situação, pelo que Maquiavel escreve, ele vai dizer, olha, você vai ter que punir esse cara à morte. Por quê? Porque se você presenteá-lo, se você acolhê-lo, se você fizer alguma coisa que faça parecer que você não seguiu a lei, né, vamos também partir do princípio que essa é uma lei que muito provavelmente você ajudou a fazer, porque você é o príncipe, as pessoas não vão te respeitar. Não, mas você salvou a vida do cara, né, na visão do Maquiavel, né? Você salvou a vida do sujeito, não, tudo bem, mas do ponto de vista do Maquiavel, as pessoas muito provavelmente não levarão isso em consideração, elas vão partir do princípio de que você não é um sujeito que tem capacidade de liderança. Então a capacidade de liderança aqui do Maquiavel, ela está partindo do princípio que você sabe colocar as pessoas numa posição de medo em relação a você. Então, o sujeito vai ver você condenando à morte o seu próprio aliado que quebrou a lei, eles vão falar assim, caramba, né, se esse cara condenou à morte o próprio aliado, o que será que esse cara faz com o inimigo dele? Né? É muito pior, né? Então, mesmo que você não faça nada, a mensagem foi passada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso que o Maquiavel fala está se referindo ao jogo de poder num determinado contexto político, histórico. Não deveríamos aplicar isso hoje em dia, mas nós sabemos muito bem que as pessoas muitas vezes ainda se comportam desse jeito. Mas o que o Maquiavel fala é uma lição que a gente pode trazer para a realidade também. Né? Tem pessoas que, por uma ou outra razão, eles não conseguem respeitar você se você for uma pessoa caridosa, se for uma pessoa humilde, se for uma pessoa inteligente. O sujeito te odeia por alguma razão, não te respeita, ou pode se aproveitar de você. Então o que o Maquiavel está colocando aqui é o seguinte, olha, não fique presenteando as pessoas achando que elas vão respeitar você. Elas podem até fingir que estão te respeitando, mas elas vão mostrar o verdadeiro interesse delas quando elas tiverem que tomar uma decisão. E normalmente a decisão é tomada sempre a favor delas, e só vão tomar a seu favor se elas tiverem medo, né? Se elas tiverem o receio da punição, o receio da responsabilização, né? No caso aqui, o Maquiavel não está falando de deixar ninguém de cacheu num canto, ele está falando coisas típicas da época dele.
Então, essa disputa entre nobres e o príncipe, né, conseguiu o apoio da população, por exemplo. Então, Maquiavel vai deixar claro, não fique só presenteando. Na verdade, as pessoas elas respeitam mais quem elas temem, né, na visão do Maquiavel. Mas a gente vai ver que isso tem um limite também, né? Nos próximos dias a gente fala sobre isso. Então, um grande abraço, pessoal, tudo de bom, espero que tenham gostado. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar e de também colocar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam, não concordam com o que foi dito e se vocês acham que o Maquiavel às vezes é do mal demais nas análises dele. Grande abraço e tudo de bom.